Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8: pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz, Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Glória a Deus, Abba Pai, graças e paz abençoados. Glória a Deus por cada um que está aqui. Estamos ao vivo pelo YouTube e Facebook. Eu declaro todos vocês abençoados para a glória de Deus. Vamos ficar de pé, fazer uma breve oração para começarmos a nos alimentar do pão do céu. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças nós te damos pela tua graça, por esse apostolado, pela tua palavra que não volta para o Senhor vazia, pelo Espírito Santo que habita em nós, pela cobertura angelical que está e que foi enviada a nosso favor. Te damos graças, honras e glórias, recebendo o teu senhorio sobre nossas vidas, pois de fato de verdade tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso. Que nesta noite, mais uma vez, todos possam crescer em graça, recebendo a revelação da tua palavra. Haja espírito de sabedoria e de revelação para a glória de Deus, em nome de Jesus. Quem pode falar amém? Amém. Glória a Deus, uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Glória a Deus pela sua vida. Graça e paz a vocês que estão no WhatsApp. Pode se sentar aqui, vocês que estão aqui em São André. Graça e paz a você no Facebook, graça e paz a você no YouTube, graça e paz a você no WhatsApp. Estamos ao vivo para toda a terra. Compartilhe os links. Eu preciso correr, porque já estamos atrasados. Hoje teve um problema aí problema da terra, né? Teve um problema aí no mundo, aí na terra, e atrasamos nosso culto 15 minutos, tá? Mas o importante é que estamos ao vivo. Bíblia, papel e caneta. Glória a Deus. Às quarta-feiras, às 19h30, nós estamos aqui no IGA, Ministério Graça e Apostolado, na Rua Oratório, número 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo. Quarta-feira, às 19h30. Aos domingo às 18 horas, culto de louvor e adoração. Amém? Todo domingo, 18 horas. Para falar em domingo, sábado agora, nós temos culto de oração profética. E será liberada a unção. Tá? Glória a Deus. Glória a Deus, por isso, o Espírito Santo já me deu esse entendimento. Já me deu essa revelação e me autorizou. Sábado agora eu estarei ministrando na unção do Espírito Santo, de um modo profético, por revelação, como Paulo fazia, né? Então, sábado agora às 18 horas, culto de oração profética. Já tem ovelha vindo de Sumaré, vindo de Sorocaba, tem ovelha vindo de Minas Gerais, Belo Horizonte. Glória a Deus pelos escolhidos de Deus. Amém? Amém. Sábado às 18 horas, culto de oração profética. Bíblia, papel e caneta. Hoje eu quero continuar aquele assunto lá, né? Respostas em graça para perguntas da lei. Deixa eu dar uma arrumada aqui no som mais uma vez. Então, hoje eu quero continuar mais uma parte. Nós temos um link no nosso canal no YouTube. Entra no YouTube, procura lá no YouTube Ministério Graça e Apostolado. Você vai achar vários links. Tem a playlist com o tema Respostas em Graça para Perguntas da Lei, tá bom? Então você entra lá no nosso canal no YouTube, Respostas em Graça para Perguntas da Lei. No YouTube, procure por Ministério Graça e Apostolado, não tem como errar. Ministério Graça e Apostolado Oficial, tá bom? Respostas em Graça para Perguntas da Lei. Hoje tem uma pergunta da lei muito importante. Mas antes eu quero ler alguns versículos antes de dar a pergunta e as respostas. Abram suas Bíblias, por favor, em Isaías capítulo 45. Eu quero ler 3 versículos antes de falar o tema, o subtítulo, né? Isaías, depois de Salmos, você vai encontrar do lado para frente de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Isaías 45, tá? Hoje, quarta-feira, eu quero continuar o assunto Respostas em Graça para Perguntas da Lei. Então eu tenho mais uma resposta bíblica em graça para uma pergunta da lei.
Pelo menos quem está na lei ainda, né? Os evangélicos, que ainda estão debaixo da lei, vivendo de obras mortas, eles que fazem essa pergunta. Interessante que quem não está nem na lei não pergunta isso, mas só quem está com a mente cheia de fortaleza, quem está preso numa religião, aí faz essas perguntas que não tem lógica para quem conhece a palavra de Deus. Isaías 45, verso 17, Bíblia, papel e caneta. Isaías 45, 17, Deus disse pela boca de Isaías 45, 17: mas Israel quer dizer, o meu povo, será salvo pelo Senhor com eterna salvação. Veja que eu não estou interpretando, eu só estou lendo a Bíblia. Qualquer Bíblia na face da terra, qualquer Bíblia, edição Ave Maria, edição Paulina, João Ferreira de Almeida, João Antônio Figueiredo, Thompson, Scofield, King James, Peshitta, ampliada, qualquer Bíblia, qualquer versão está escrito dessa forma. Isaías 45, 17. Israel entenda que é o povo de Deus, tá? Quando a Bíblia diz, mas Israel, isso quer dizer o povo de Deus, o povo escolhido, tá? Então o povo da antiga aliança era conhecido como o povo de Israel, que é o povo escolhido de Deus. Isaías 45, 17. Israel será salvo. Está claro? Está escrito será salvo. O verbo está no futuro. O verbo será. O verbo ser. Eu sou. Ele é. Ele será. Nós seremos. Então, Israel será salvo por quem? Pelo Senhor. Com eterna salvação. É bom que você sublinhe na sua Bíblia. Isaías 45, 17. Sublinha. Com eterna salvação. Não é interpretação minha, só estou lendo o que está escrito. E se está escrito, eu creio. Uma vez que eu não sou Israel, nós não somos Israel. Os evangélicos falam assim: nós somos o Israel de Deus. Mentira, nós somos gentios, nós somos a igreja. Não tem nada a ver com Israel. Israel era o povo da lei. O povo que andava com Moisés era o povo de Israel. O povo que andava com Davi era o povo de Israel. Nós não somos o povo de Israel, nós não somos judeus, nós não somos hebreus, nós estamos debaixo de uma nova aliança, nós estamos debaixo da graça, nós somos a igreja de Cristo, nós não somos o povo de Israel. Está claro ou não está claro? Sim. Isso é uma má colocação que os pastores evangélicos fazem e se torna uma heresia, uma mentira, porque nós não somos Israel, nós somos gentios, nós nem povo nós não éramos. Israel é o povo de Deus, nós nem éramos povo. Então, povo de Israel era o povo de Deus na lei, está claro? Na antiga aliança. Nós não somos o povo de Deus na antiga aliança, porque Romanos 6,14 diz que nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Então, debaixo da graça não existe mais povo de Israel, existe a igreja, os escolhidos de Deus. Amém. Amém, pessoal? Amém. Isaías, agora eu estou lendo um texto da lei para mostrar uma promessa que havia, que o povo de Deus, o povo escolhido, que na lei era o povo de Israel, na lei era o povo de Israel, mas na graça Deus também tem um povo escolhido. Está claro ou não está claro? Ele teve um povo escolhido na lei, que era o povo de Israel. Abre rapidinho em Deuteronômio, deixa o Isaías aberto, por favor, não fecha o Isaías não. Abre em Deuteronômio, o quinto livro da Bíblia, não fecha Isaías que eu termino daqui a pouco, Deuteronômio 14, só para deixar bem claro esse assunto de Israel, e que nós não somos o Israel de Deus. Deuteronômio 14, verso 1 e 2, o quinto livro da Bíblia, Deuteronômio 14, verso 1, Deus disse: vós quem? É um livro da lei, não está falando com quem está debaixo da lei. Não é vós, nós, os gentios. Está claro, pessoal, também? Amém. Nós temos que ter pelo menos a mínima interpretação, né? A mínima interpretação, de saber com quem Deus está falando. Então, Deuteronômio 14, verso 1, ele não está falando comigo, com você, conosco, com nossos gentios. Na lei, ele está falando com o povo de Israel, os judeus, hebreus. Então ele disse: vós sois filhos do Senhor vosso Deus. Não fareis incisão alguma no vosso corpo,
nem raparei o cabelo em honra de algum morto, pois sois povo santo. Santo quer dizer separado. Pois sois povo santo ao Senhor vosso Deus. É bom você sublinhar: o Senhor vos escolheu. Deuteronômio 14:2. O Senhor vos escolheu. Vos quem? Com quem Deus está falando? Com o povo de Israel, com os hebreus. Amém? Está claro? Tudo bem aí? Fácil de entender, né? Estamos só lendo a letra e entendendo a letra. Aqui não tem nenhum mistério, tá? Aqui não tem nenhuma revelação. Aqui só estou te mostrando como está escrito. Deuteronômio 14, verso 2. O Senhor vos escolheu, vos quem? O povo de Israel, o povo hebreu. O Senhor vos escolheu dentre todos os povos que há na face da terra, e nós estávamos no meio desses povos, porque nós somos gentios. Sim. Então, dentre todos os povos na face da terra, o Senhor escolheu o povo hebreu. Não escolheu o italiano, não escolheu o português, não escolheu o americano, não escolheu o chinês, não escolheu o japonês, não escolheu o brasileiro, porque o Brasil não existia nesse tempo, e mesmo que existisse também tinha escolhido, porque ele não escolheu, não tinha escolhido ninguém. O verso 2 deixa claro: o Senhor vos escolheu os hebreus. Está claro aí? O Senhor vos escolheu dentre todos os povos que há na face da terra, para lhe serdes o seu povo próprio. Digam, os hebreus. Digam, era o povo escolhido de Deus. Diga, o povo de Israel. Amém, pessoal? Esse era o Isaías 45:17. Mas Israel será salvo. Israel quem? O povo escolhido. No tempo da lei. Não pode esquecer isso. Povo escolhido no tempo da lei. Nós estamos debaixo da lei? Não, mas vai chegar em nós. Porque a Bíblia fala da lei e da graça. Estou lendo da lei, falando sobre eles. Daqui a pouco eu vou falar sobre nós. Está claro? sim. Se não separar assim a Bíblia, vai morrer sem entender. Você não pode pegar. Por isso que as pessoas, vamos guardar o sábado porque está na Bíblia. Não, eu sei que está na Bíblia. Mas a guarda de sábado era para o povo de Israel, não para nós brasileiros, os gentios. Está claro? Amém. Nós gentios, nós não temos nada a ver com a lei. Santa Ceia, que é Páscoa, unção com óleo, batismo em água, nós nunca tivemos nada a ver com isso. Isso era costume de judeu. Não está claro? Sim. Os evangélicos estão totalmente equivocados. Por isso que eu tenho no nosso site, depois você procura aí no nosso site, no YouTube, procura aí, ó. A teologia tradicional está equivocada. Para você não errar, entra no YouTube e escreva, ó, a teologia tradicional está equivocada, Ministério Graça Apostolado. Vai direto para a mensagem. Está equivocado, por quê? Como é que os pastores do Brasil são gentios? Um está guardando o sábado, o outro está subindo no monte, o outro está fazendo sacrifício, o outro está fazendo a Páscoa, o outro está tocando chofar dentro da igreja, como se estivesse no meio do povo de Israel. O outro está fazendo batismo, pensando que é João Batista. Você está entendendo? O outro está guardando o sábado, achando que é Levítico. Quem está entendendo? Então não é porque está na Bíblia que você tem que cumprir. Por isso que é preciso estar debaixo do apostolado. Do apostolado, porque o apostolado separa as alianças. Amém. O apostolado separa, ó. Isso era de judeu, isso é para os gentios. Isso era na lei, isso é na graça. Na lei era assim, na graça agora é. Então muda. O apostolado ele te ensina. A primeira coisa que o apostolado faz é te posicionar na Bíblia. Porque senão você abre a Bíblia e vai querer seguir qualquer coisa. Você vai querer viver. Está aqui escrito aqui. Mas está escrito sim, é verdade, está escrito. Mas pode ser história. Por exemplo, Deuteronômio 14, verso 1 e 2 virou história. Virou uma história. Ficou registrado. Isaías 45:17 é história. Ficou registrado que havia uma promessa que Israel seria salvo pelo Senhor com a eterna salvação. Pastor, eles vão ser ainda? Não. Claro que não. Não está escrito será salvo. Será salvo. Olha como que a graça é racional. Olha como que a graça é lógica, coerência. Por que está escrito será salvo? Porque eles estavam antes de Cristo.
perceber e entender que Isaías é antes de Mateus. Isso é cronologia. 800 anos antes de Jesus nascer. Abre um parênteses. De Isaías até Mateus, 800 anos. Fecha parênteses. 800 anos antes havia uma profecia, uma promessa, que o povo de Deus seria salvo. Quando? Em Cristo. Jesus nasceu, morreu, ressuscitou. Paulo interpretou a graça e disse: agora sim cumpriu a profecia. Está entendendo? Então ninguém na face da terra pode pegar Isaías 45, 17 e falar que você vai ser salvo, porque é uma mentira. Você não vai ser salvo, você já é salvo. Posso ouvir um amém? Amém. Mas está escrito será. Irmão, está escrito será porque é um texto antes de Cristo. Está claro ou não está claro? Se você ler depois de Cristo para frente, você não vai encontrar nenhuma vez será. Pelo contrário, 2 Timóteo 1, verso 9, foi salvo. Foi salvo quando? Porque Isaías estava antes de Cristo, mas Paulo já estava depois de Cristo. Consegue entender? Então coloca um marco na sua Bíblia, coloca um marco na sua vida, coloca um marco no seu caderno, um marco. Ó, diga comigo, a cruz é um marco. É um marco. Ó um marco. Isaías estava antes da cruz. Está claro? Então, Israel será salvo antes da cruz. E Paulo estava depois da cruz. Então ele não falava será, ele falava foi salvo. Está claro? Não está claro? Quem vai entender? Essa é a verdadeira hermenêutica, que os teólogos chamam de interpretação. Não há outra. Mas na igreja batista não interessa o que a batista fala, não há outra interpretação. Mas na pentecostal não interessa, só tem uma interpretação, só tem uma. Coloca a cruz no meio. Isaías era antes de Cristo e Paulo depois de Cristo. Isso é inegável, não tem como combater isso aí. É igual querer provar que a água não é água. A água é água e é molhada, não tem como provar o contrário. Então, independente de denominações, que são incontáveis, não vou citar as incontáveis, não importa, não interessa qual igreja, A, B, C, D, F, não interessa, a interpretação é uma só, e tem que ser para todos na face da terra. Qual interpretação que é uma só? Isaías era antes de Jesus morrer e ressuscitar, Paulo já está depois que ele morreu e ressuscitou. Então, se para Isaías as coisas iriam acontecer, para Paulo já aconteceu. Está claro ou não está claro? Principalmente porque Jesus disse que tudo está consumado. Ninguém na face da terra tem como contestar isso. Está claro ou não está claro? Não tem como contestar. Como é que vai contestar isso? Não tem como. Na cruz é um marco. A lei da cruz para trás. A graça da cruz para frente, não tem como ser igual. Hebreus 8,13, dizendo nova aliança, ele tornou antiquada a lei, a primeira lei. Então não tem como contestar. Então, e entendendo isso, fica claro que batismo, que plasma, que óleo, que não tem lógica, não tem sentido espiritual. Paulo chama em Hebreus 6 de obras mortas. Não tem sentido. É bom vocês verem o que eu vou falar. A verdade é que a graça é um caminho sem volta. O que eu falei? A graça é um caminho sem volta. Você entendeu que tudo já está consumado? Ou não está consumado? Sua Bíblia não tem João 19,30? João 19. Além de estar escrito que tudo está consumado, mais importante do que está escrito foi quem disse. Amém. Quem disse isso? Jesus. Vai chamar ele de mentiroso? Ou vai falar que ele errou? Não tem como, né? Foi Jesus que falou? Foi. Está escrito? Está. Então é incontestável. Está consumado. Está claro? Amém. Incontestável. E se está escrito, João 19,30, e foi Jesus que disse, e é incontestável, todas as igrejas na face da terra não tem como ver ou entender de outro modo, porque não existe outro modo, só existe esse modo de ver. Amém. Mas eu sou testemunho de Jeová. Você pode ser testemunho de Jeová, testemunho de quem você quiser. Só tem esse modo de entender, não tem outro. E de onde você tirou esse modo de entender?
Da graça do apostolado. Romanos 1,5. Recebemos a graça e o apostolado. Recebemos a graça, quer dizer, recebemos o que Jesus fez por nós. Isso é a graça. Recebemos o apostolado. Recebemos os ensinos de Paulo, que é o mestre e apóstolo dos gentios, que somos nós. Incontestável. Incontestável. Então, o assunto hoje, eu não dei ainda o tema, hein? O assunto hoje, respostas em graça para perguntas da lei. Qual que é a pergunta da lei? Primeiro eu preciso ler 3 versículos. O primeiro, Isaías 45:17. Israel será salvo pelo Senhor com eterna salvação. Jamais sereis envergonhados ou confundidos em toda a eternidade. Eternidade, hein? E eternidade não tem Fim. Não tem fim. Amém? Amém. Isso foi Isaías 45:17. O segundo texto que eu preciso ler. Abra sua Bíblia aí, por favor. João, Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo 10, verso 28. São 3 versículos que eu vou ler. Aí eu vou dar o assunto de hoje, o tema, que é a pergunta da lei. E eu vou dar respostas em graça. João, capítulo 10. Além de estar escrito mais uma vez, Jesus falando, eu penso que isso tem um peso. Uma coisa é que está na Bíblia, na palavra de Deus, que já tem um peso. Outra coisa é Jesus falando. Quem é louco de falar que não é assim o que Jesus disse? Que você vai chamar Jesus de mentiroso? Você que fala que crê em Jesus? Você que fala que é crente? Você que fala que é cristão? Você não vai falar que Jesus mentiu? João 10, 28. Vamos ver o que Jesus falou. João 10, 28. Quem achou, diga amém. Amém. Já começa sublinhando. João 10, 28, Jesus disse, ó, eu lhes dou a vida eterna. Você não pensa que perde a salvação, não. Você não acha que perde a salvação, não. Eterno. Ah, perde sim, porque perde? Então você está achando que Jesus mentiu? Jesus, além de dizer, ele deu, eu lhes dou. Foi ele que disse, além de dizer que para mim já basta, porque ele falando, ele deu. João 10, 28, eu lhes dou a vida eterna. Você sabe o que significa na língua portuguesa a palavra jamais? Nunca. E sabe o que Jesus disse? Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Ou seja, nunca. Nunca perecerá. Você não está pensando ainda que perde a salvação. Porque se você não sabe, a vida eterna é a salvação. Ou a salvação é a vida eterna. Talvez não te ensinaram a pensar. Isso é um grave erro do sistema. Porque o sistema, além de não ensinar, eles impedem. Eles não querem que você pense. Porque se você pensar, você Vai entender. vai entender. Que é o que eu estou tentando fazer agora. Você pensar. Pegou o meu trabalho? Eles são contra a verdade. Nós somos a favor da verdade. O sistema não quer que o crente pense. Que se ele pensar, os pastores vão ser desmascarados. Porque o pastor fala na pregação, você vai perder sua salvação, cuidado, senão você vai perder a salvação. Aí eu estou mostrando que Jesus disse, eu lhes dou a vida eterna. Quem está mentindo, Jesus ou o pastor? Você está vendo? O que eles não querem que as pessoas pensem? Porque se pensar, vai entender. Então vamos pensar. Jesus disse, João 10, 28, eu lhes dou a vida eterna. Então quer dizer que essa vida é Eterno. eterna. Se ela é eterna, ela não tem Fim. Ela não tem fim. E além, como se não bastasse ser eterno e não ter fim, ele disse, nunca, jamais perecerão. Não está bastando ainda? Para mim já está claro. E você consegue perceber que está em linha com a profecia de Isaías 45, 17? Olha lá, Isaías 45, 17. Israel será salvo pelo Senhor com eterna salvação. Amém. E o que Jesus disse em João 10, 28? Eles dão a vida eterna. Logo a vida eterna, de João 10, 28, é eterna salvação, de Isaías 45, 17. Está claro ou não está claro? Só eu que tenho isso. Vamos tirar o que está claro. Está claro ou não está claro? Está claro para vocês ao vivo aí?
Amém. Eu estou lendo 2 versículos, 2 textos. Isaías 45, 17. Israel será salvo com eterna salvação. Jamais serão confundidos em toda a eternidade. Isso é Isaías 45, 17. Aí vem Jesus, João 10, 28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Ninguém poderá arrebatá-las da minha mão. E aí, irmão, você que fala que é crente, você que fala que é cristão, você que fala que é evangélico, você que fala que crê na Bíblia, como é que faz agora, hein? Você que fala aí que perde a salvação, você que pensa que pode perder a salvação, das duas uma, hein? É melhor você se posicionar, das duas uma. Se perde a salvação, então já assume logo que Jesus mentiu. Se você crê que perde a salvação, assume. Olha, Jesus é um mentiroso. Fala isso. Já que você crê que salvação pode perder, então assume publicamente e fala: Jesus mentiu. E aí você tem que provar que ele mentiu. Eu estou te mostrando e provando que desde a profecia a salvação seria eterna. Amém. Como se não bastasse, Jesus nasce, cresce e fala: eu lhes dou o que Isaías 45, 17 diz: eu lhes dou a salvação eterna. E tem mais, hein? Jamais você perecerá. Nunca você vai se perder. Tem uma igreja em Graça em São Paulo, aí na Celso Garcia, diz que é em graça, mas na verdade é uma universal em graça. Só fica entregando envelope, né? Está aqui na universal, o dia inteiro só entregando envelope para lá, você sabe, né? E diz que perde a salvação. Começou bem, como Gálatas, Paulo falou aos Gálatas, começaram no Espírito, mas estão terminando na carne. Começaram entregando a graça, mas agora o pastor lá, o bispo, já virou psicólogo, está com psicanálise e nada de pregar o evangelho. E agora está dizendo que se perde a salvação. Então está chamando Jesus mentiroso, né? Mais um está chamando Jesus mentiroso. Na verdade, não está chamando Jesus mentiroso. É pura ignorância dele ou deles que desconhecem, que não conhecem a verdade. E a verdade é a palavra. E é lamentável, é vergonhoso alguém estar com a Bíblia na mão anunciando e não conhecer a verdade. Então tem que sentar para conhecer, para depois anunciar, para não falar besteira, para não falar mentira. Porque se falar mentira agora vai passar vergonha, né? É porque você tem que assumir sua posição. Você que acha que perde a salvação, então fala publicamente para todo mundo ouvir: Jesus mentiu. Você acha que perde a salvação? Então fala publicamente: Jesus é mentiroso. Assume! Eu estou assumindo que Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. E eu vou morrer dizendo isso. Eu estou assumindo que o que está escrito é verdade. Se você acha que perde a salvação, então anuncie que Jesus é um mentiroso. Porque foi ele que disse que jamais perecerá. Foi ele que deu a vida eterna. Amém? Amém. Amém. Na maioria dos casos é pura ignorância, falta de conhecimento. Mas aí falam besteira e falam com veemência. Então eu sou obrigado a ter autoridade. O terceiro texto, antes de eu dar o tema dessa noite, Efésios capítulo 2. Primeiro versículo foi Isaías 45, 17. Amém? O segundo versículo foi João 10, 28. Eu estou lendo ou estou inventando, hein? Está escrito ou não está escrito? Está escrito. E o terceiro versículo é Efésios capítulo 2. Coloque o seu dedo no versículo 8. É um texto que a gente, na verdade, quase não lê Efésios 2:8. É raríssimo aqui no MGA a gente lê Efésios 2:8. Mas vamos ler Efésios 2:8, que vai que alguém mudou, né? Ninguém mexeu na minha Bíblia, ninguém. Mas vai aqui, né? Vai que eu li errado nesses 30 anos. Vamos ler de novo. Efésios 2:8. Pois é, olha lá, não é será. O Isaías disse: Israel será. O Paulo já mudou. O Isaías disse: Israel será salvo. O Paulo já mudou. Pois é pela graça que será. Não, que sois salvos. E tem lógica isso, como já expliquei. Por isso que a graça é um culto nacional. Por isso que a graça é um culto nacional. Tem lógica Paulo dizer: pela graça sois, não pela graça sereis. Tem lógica, por quê? Já expliquei.
A cruz é um mar. Isaías estava antes da cruz, ou seja, antes de Jesus morrer e ressuscitar. Paulo já estava depois da cruz. Ele já tinha morrido e ressuscitado. Então Isaías falava: você será salvo. E o Paulo falava o quê? Você já é salvo. Glória a Deus. Amém. Está claro ou não está claro? Amém. Então diga comigo, Isaías 45:17. Isaías 45:17. O povo de Deus seria salvo. O povo de Deus seria. Com eterna salvação. Com a eterna salvação. Diga, João 10:28. João 10:28. Jesus veio Jesus veio e deu a vida eterna. Deu a vida. E disse: jamais pereceremos. Jamais perecerá. Diga, Efésios 2:8. Efésios 2:8. Paulo deixa claro Paulo deixa que já claro. somos salvos Já somos pela graça de Deus. pela graça de Deus. Amém? Pergunta aos batistas que ainda fazem batismo, pergunta aos pentecostais, pergunta para quem está expulsando demônios por aí. Eu vou perguntar: tem como contestar esses 3 versículos? Não. Contestar quer dizer falar que não é bem assim, ou falar que está errado. Tem como contestar? Então são textos incontestáveis. Isaías 45:17, João 10:28 e Efésios 2:8. Vale lembrar que, independente da denominação que você congrega ou não, independente da versão bíblica que você tem, todas têm Isaías 45:17, João 10:28 e Efésios 2:8. Amém? Amém. Que diz: pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. Ou seja, acreditando nisso. E isto o quê? Ser salvo pela graça? Isso não vem de vós. Sublinha aí, ó. É dom de Deus. Presente de Deus. Deus quis salvar. Porque presente não se pede, né? Já deu presente para alguém, né? Já. Você deu um perfume, um abençoado, não foi? Uma vez? Já deu presente para alguém, né? Você acabou de dar os presentes, acabou de dar. Mas você percebe que eu não pedi? Você deu porque você quis dar. Jesus te salvou porque Ele quis salvar. Ninguém pede a salvação. Por isso que em graça não se faz apelo. Porque se a salvação é um dom de Deus, como você vai perguntar se alguém quer receber um presente? Há alguém aqui nessa noite que quer receber um presente? Peraí, pessoal. Um presente se dá por Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor. Um presente se dá por amor. Um presente se dá por amor. Você vai dar um presente para quem você odeia? Você nunca vai fazer isso. Presente você dá por amor. A pessoa nunca pede. É uma verdade. A pessoa nem sabe de nada. Ela não pede. Você pega e dá um presente. Chamam de lembrança, né? Aí a pessoa fala: obrigado pela lembrança. Obrigado por lembrar. Não é? Porque é um presente. Assim foi a salvação. Um dom de Deus. Ele quis dar para nós a salvação. E essa salvação, Isaías diz que é eterna. E essa salvação, Jesus diz que é eterna. Se é eterna, é para sempre. Amém? Amém. Palmas ao Senhor depois da noite. Então agora vai vir a pergunta da lei. Agora vai vir a pergunta da lei. Já entendeu? Isaías 45:17. Já entendeu que a salvação é eterna? João 10:28. Já entendeu que a vida é eterna? Efésios 2:8. Já entendeu que pela graça sois salvos? Agora vem a pergunta. Pergunta da lei. E eu vou trazer a resposta em graça. A pergunta da lei é essa: já que vocês são salvos, ou já que somos salvos, por que ir na igreja se não perde a salvação? Por que congregar? Essa é a pergunta que fizeram. Parece que pergunta de bode mesmo. Não parece que é um filho da versão fazendo pegadinha do malandro? Não parece? Não, porque a ovelha não fala essas coisas, né? A ovelha está preocupada mais em agradecer a Deus. Em tudo eu dou graça. Mas o fariseu, como era no tempo de Jesus, você sabe como era o fariseu no tempo de Jesus? Eles sempre tentaram pegar Jesus numa Falha. falha.
E o que você, aqueles que estão debaixo da lei, você acha que eles querem o que com a gente? Eles querem nos envergonhar, querem pegar uma falha. Por isso que eu li os textos antes. Isaías 45, 17. Eterna salvação, jamais sereis confundidos em toda a eternidade. João 10, 28. O próprio Jesus, eu lhes dou a vida eterna. E Paulo, Efésios 2, 8. Pela graça sois salvos. E aí vem a pergunta da lei: se a salvação é eterna, se não se perde a salvação, por que ir na igreja? Para que congregar? Pergunta de bode. Pergunta de quem não congregue. Pergunta de cabra safada. Vamos falar a verdade, né? Pergunta de pessoas mal intencionadas. É ou não é verdade? Pergunta de pessoa velhaca. É ou não é verdade? É verdade. Pergunta de pessoa safada. Vamos falar a verdade? O fariseu chega em você, você não fala que não perde a salvação, por que você vai tanto na igreja? Você não sai da igreja? Para que ir na igreja? O pastor já mostrou e provou que não se perde a salvação. Então por que você vai para a igreja? Por que você vai congregar, hein? Por que você congrega? E alguns, você vai tão longe. Esse é mais cabra safado. Esse é cabra safado ao quadrado. Por que você vai tão longe, hein? Cadê o abençoado de Belo Horizonte, Minas Gerais? Por que você sai de Minas Gerais para ir para Santo André, já que você não perde a salvação? Esse cara vai ficar doido. Eu fiz até uma música. Deus tem um povo escolhido. Existe um povo que foi predestinado por Deus. Eu faço parte deste povo, porque eu fui chamado, porque eu fui escolhido, predestinado por Deus. A verdade é o seguinte, abençoado. Tem caneta aí? Quem trouxe caneta? Trouxe caneta? Nós não congregamos para sermos salvos. Nós congregamos porque somos salvos. Você quer saber a verdade mesmo? Você trouxe caneta aí? O congregar. Por que você acha que eu li o Deuteronômio 14, verso 2? Vós sois um povo separado, o Senhor vos escolheu. Deuteronômio 14, 2. Na lei, Deus tinha um povo. Um povo escolhido. Deuteronômio 14, 2. O Senhor vos escolheu dentre todos os povos que há na face da terra. Então os hebreus eram um povo escolhido. E aqueles que não eram escolhidos, ou que não foram escolhidos, eles iam lá ter com Moisés? Não. Claro que não. Eu nem sabia que Moisés, não. Eu não sabia de nada. Vira moeda. Assim também hoje na graça. Os escolhidos congregam com Moisés. Quem não foi escolhido está se perdendo no mundo. Por isso Hebreus 10, 39. Não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Ah, então quer dizer que tem gente que retrocede, para de congregar para a perdição? É. Perdição não é que vai perder a salvação. Perdição porque não foi escolhido. Fomos escolhidos por Deus. A verdade é, abençoado, que muitos são chamados. Sabe quem vai congregar? Fomos escolhidos por Deus. O congregar não é para quem foi chamado. Geralmente o chamado é mais velhado. Porque já que ele foi chamado, convidado, lembrado, avisado, lê um folheto, né? Já que ele foi chamado e ele sabe que Deus é poderoso, aí ele associa. Ah, como eu estou sem namorado mesmo? Olha o pensamento de quem não foi escolhido.
Eu estou desempregado, então o pastor é homem de Deus e tal. Estão entendendo? Atrás do pão. Oh, abençoado, pelo amor de Deus. Por que você acha que as pessoas, a maioria, iam até Jesus? Porque queriam ir para o céu? Não. Você não lembra dos 10 Leproso. leprosos que foram até Jesus só porque queriam ser Curado. curados, só por causa disso, abençoada? Está entendendo agora? Quem não for. Alô, tem caneta aí? Só tem 2 tipos de pessoas, hein? Chamados e os escolhidos. Quem só foi chamado, um folheto aqui, o MGA no ambulatório e tal, dia 10 tal, tal, sábado, domingo. Quem só é chamado, às vezes vem, mas não permanece, porque não foi escolhido. E aí surge uma pergunta. Uma pergunta? Nós não temos que pregar o Evangelho? Sim. Temos, e por quê? Porque eu não tenho como saber quem foi Escolhido. escolhido por Deus. Como é que eu vou saber quem foi escolhido? Como eu vou saber quem foi escolhido? Alô? Por isso que Jesus disse o quê? O reino de Deus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e vem todo tipo de peixe. Já lembra o que ele falou? Por que ele disse que vem todo tipo de peixe? É porque um dá um folheto, o outro dá uma revista, o outro fala de boca a boca, na rua oratório 5.008, o outro fala assim, se nosso jornal, o outro fala, ouve essa mensagem, o outro dá um livro, o outro quer dizer, então está jogando a rede. E aí, muitos são chamados, vem todo tipo de peixe, só que também vem pneu junto, vem saco de lixo, vem garrafa PET. O que Jesus disse? Quando puxa a rede e coloca na terra, Jesus disse que separa os peixes bons dos maus. Verdade. O irmão Monezinho, quarta-feira, ele me disse que lá na terra dele tem um peixe que ninguém come. Eu não lembro o nome que ele falou do peixe. Ele não lembra o que ele falou? Tem um peixe que ninguém come esse peixe. Nego pesca o peixe e devolve ele. Pesca, que ninguém come esse peixe. Aí eu lembrei que Jesus disse que o Evangelho é semelhante ao reino de Deus. Você joga a rede no mar, olha as comparações que Jesus fazia. Aí você não puxa a rede, não vem peixe, não vem todo tipo de peixe. Aí o Monezinho falou, tem um peixe que ninguém come, que pega e falei, o que você faz com o peixe? Ele falou, devolve para o mar. O mar é o mundo, né? Deixa o peixe. Você não está entendendo que tem peixe que vem no MGA e volta para o mundo? Ele volta e é lançado para o mar de novo, porque... Quem está entendendo? Fica claro que a mensagem hoje tem um tom profético, né? Fica claro? O reino de Deus é semelhante ao homem que lança a rede ao mar, e quando ele puxa a rede na terra, ele separa os peixes bons dos maus. O que Jesus está falando? Na verdade, não sou eu que separo o peixe bom do peixe mau. A verdade é que essa separação é feita pelo próprio Deus. Mas quem tem que jogar a rede sou eu, somos nós que temos que jogar a rede. Está claro aí? Nós que jogamos a rede. Como é que joga a rede? Você dá uma revista, você dá um folheto, você fala no boca a boca, você evangeliza, você está jogando a rede. Aí os peixes não vêm? Só que quando os peixes vêm, muitos são chamados. Muitos peixes são chamados, mas poucos escolhidos. Quem seleciona é o próprio Deus. Isso é um mistério, porque ele quis assim, né? Não foi ele que fez o vaso de honra, o vaso de desonra? Não foi ele que fez a ovelha e fez o bode? Interessante, né? Aí ele mandou nós pregarmos o Evangelho. E nós pregamos. Muitos são chamados, vem, recebe a graça, vem, e as pessoas vêm. Mas quem é que vai permanecer? Só os escolhidos. Dá um sinal, ficou claro, hein? Amém. Agora você está entendendo que está cheio de gente aqui no governo. Só força de Deus. Agora você está entendendo que tem um monte de gente que você conhece que não permanece. Está escapando.
Escapou mais uma. Não é sério o negócio? Mas eu não posso fazer nada, porque não sou eu que escolho. Está claro aí? Não sou eu que escolho. Eu sei de uma coisa. Eu faço parte. Fomos escolhidos por Deus. Deus tem um povo. Eu faço parte desse povo. Oh, desculpa aí, irmão. Não sou eu que escolho, tá? Não sou escolhido? Eu vou seguir minha vida. Você consegue entender? Por isso, vê se você consegue completar essa frase. Por isso que você não pode se apegar à carne de ninguém. É forte falar isso? Você não pode se apegar à carne de ninguém. Por quê? Por isso que Paulo diz para você não conhecer ninguém segundo a carne. Por quê? Você vai olhar para a carne e vai falar quem foi escolhido e quem não foi? Eu já vi tanta gente cantando bem que não é escolhido. Eu já vi tanta gente que pregava. Eu vi. Sou obrigado a falar. Homens e mulheres. Eu não estou dando uma a entender. Eu conheço homens, mulheres, eu conheço, que pregavam. Pastor, mas vai pregar, não tem que ter unção. O profeta sim, o apóstolo sim, mas quem não foi escolhido não. E como é que prega? Pelo conhecimento. A Bíblia não é um livro. Então é só você ler o livro, fazer um esbocinho do que você quer falar. Quer falar sobre salvação? Aí você estuda a Bíblia Thompson. Cuidado com a Bíblia Thompson, não te enganar, tá? Pastor, mas você fala que é a melhor Bíblia. Cuidado para a Bíblia Thompson não te enganar. Como assim ela vai me enganar? A Bíblia Thompson aqui. Cuidado, se você quiser, depois você faz seu pedido, tá? Eu mando pelos correios. Cuidado para a Bíblia Thompson não te enganar. Não entendeu ainda? Cuidado para a Bíblia Thompson não tomar a frente. Você consegue continuar, né? Cuidado com a Bíblia Thompson não tomar a frente do Espírito Santo. Essa é a Bíblia Thompson. Aqui, o último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 22. Olha lá. Tudo isso aqui, ó, tá vendo esse tanto aqui? Tá vendo? Esse tanto? Tá vendo esse tanto aqui, ó? Esse tanto não é a palavra de Deus. É a palavra do Thompson, do tradutor. Ajuda. Contanto que você não manda o Espírito Santo embora. Senão você vai ser um forte candidato a ser mais um religioso na terra. Só quem entendeu que não sei não. Amém. A Bíblia é isso aqui, ó. A Bíblia está aqui. Olha aqui a Bíblia. Isso aqui é a palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse. E esse tantão aqui, ó. Tudo isso aqui é uma Bíblia de ensino exaustivo, né? Ou seja, aqui você aprende sobre casamento, sobre velório, sobre céu, sobre inferno, sobre anjo, demônio, sobre Deus, sobre o diabo, sobre Lúcifer, sobre filhos da perdição. Aqui você aprende. O Thompson, ele te guia na Bíblia. Só que o Thompson não pode tomar o lugar do Espírito Santo. É verdade. Não, você não está entendendo. Ah, mentira, você não tinha descoberto isso ainda. Você só está vendo isso que eu estou falando? Está vendo a diferença do seu profeta? Bíblia Thompson é muito boa, a tradução é muito boa, tudo que tem aqui te ajuda, mas não pode tomar a direção e a frente e o lugar do Espírito Santo. O que você vai pregar amanhã? O que o Thompson te ensinou? Ou que o Espírito Santo te guiou e dirigiu? João 16,13. O Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade. João 14,26. O Espírito Consolador, o Espírito Santo, vos ensinará todas as coisas. Então, conhecimento, para mim, é uma das melhores Bíblias para adquirir conhecimento. O que você vai pregar e ensinar, não é o Thompson que tem que te falar, é o Espírito Santo.
Amém. Só quem entendeu. Foi a Tá claro ou não tá claro? Tá claro? Você quer estudar qualquer assunto que você imaginar, na Bíblia Thompson tem. Está em ordem alfabética. Quer ver eu achar um assunto qualquer aqui? Ó? Quer ver? Está em ordem alfabética. Ó. Imputar. Está em ordem alfabética. Estou na letra I. Imutável. Vou mudar de letra. Carcereiro. Capacidade. Estou na letra C. Vou mudar. Letra B. Betesda, que era um tanque. Bode. Aqui tem tudo sobre bode. Então ela tem concordância. Ajuda no conhecimento. Para ter conhecimento você vai ser um exímio. Agora, imagina você com todo esse conhecimento, mais a unção de mestre. Nossa, aí é uma maravilha. Taca fogo na igreja. Está claro ou não está claro? Com todo esse conhecimento aqui, que você marcou no caderno, você conferiu na Bíblia, você estudou, você aprendeu, você entendeu. Esse conhecimento é maravilhoso. Mais a unção do Espírito Santo, ó, nota 1000. Mas sem a unção, é só lata vazia. Acho que eu já conheci lata vazia nas igrejas por aí. Só lata vazia. Não tem revelação. Não tem unção. Como você sabe que não tem unção? Porque o Espírito Santo não testifica. Agora você entende que tem pessoas que dormem nas igrejas por aí. Aqui na Nigéria ninguém dorme. Mas por aí que não tem gente que... Tem gente que dorme no culto? Porque não tem unção. Porque não tem revelação. O Espírito Santo não testifica. É só um homem falando. Um homem falando, você assiste o Faustão. Um homem falando, você assiste o Silvio Santos. Um homem falando, você assiste o Cabrini. Você assiste um professor de história. A questão não é só o conhecimento, que ajuda muito e é preciso ter, fecha parênteses, mas a essência de um mestre, de um profeta, de um apóstolo, de um evangelista, de um pregador, de um pastor, a essência é a unção do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Modéstia à parte, abre um parênteses aí. Quando eu não era pastor, eu já tinha unção. Eu fui consagrado e ordenado em 93, mas em 92 eu já tinha unção. Eu já pregava, já ensinava. Mas como é que eu pregava se ninguém me ensinou? Como é que eu ensinava a Bíblia se eu não fiz nenhum curso? Era o Espírito Santo. Então, eu não era pastor, mas já tinha unção. Eu não era apóstolo, mas já tinha unção. Eu não era mestre, mas eu já tinha unção. Aí com o estudo e a unção, aí é o que vocês estão vendo hoje aí. Mas o que eu conheço de gente que só tem um conhecimento, é uma verdade? Está cheio. Bom, então eu tenho aí mais uns 5 minutos. A questão é o seguinte, ó. Respostas em graça para perguntas da lei. A pergunta foi essa. Por que ir na igreja se não perde a salvação? E não perde mesmo. Por que congregar? O Espírito Santo fala assim: o congregar não é para quem foi chamado. Ah, então por que chamar? Para saber quem foi escolhido. Porque se não chamar, não vai saber quem é escolhido. Faz todo sentido. Você quer entender esse negócio de muitos chamados? Está lá em 1 Samuel 16. O Samuel foi na casa de Jessé. Ô Jessé, Deus escolheu um filho seu, vai ser rei. O Samuel era profeta, mas não sabia. Então chama o seu filho. Aí veio o primogênito. Chama o segundo. Chama 7. 7 foram chamados, mas um foi escolhido. Glória a Deus, glória a Deus. Então, por que ir na igreja se não perde a salvação? Diga pela fé, vai. Porque eu fui escolhido por Deus. Porque eu fui escolhido por Deus. Amém. Glória a Deus. Você não está percebendo que tem gente que você chama para vir para a igreja que ela não vem? Faz pouco caso. Fica coisa.
Você está percebendo? A pessoa crê em Deus, a pessoa acha que está certa, ela fala, não está certo mesmo, só que ele nunca vem. É ou não é verdade? É verdade. Não é? Você não conhece aí? Olha, ele prega certinho, está na Bíblia mesmo, tá. Por que a pessoa está aqui há 30 anos? Por quê? Porque não foi escolhido por Deus. Não, você não está entendendo? Amém. E quem você não vê mais, porque também não foi escolhido. É bom você escrever isso e entender. Quem foi escolhido permanece. Glória a Deus. Você quer um exemplo de escolhido na lei ou antes da lei? Escolhido antes da lei, Abraão. Você quer mais escolhido que Abraão? Escolhido na lei, Moisés, Davi. Escolhido na graça, Paulo, Timóteo, Tito. Barnabé, não. Demas, não. E Mineu e Fileto nem se fala. Está percebendo? Alexandre Batueiro? Você não está percebendo que quem foi escolhido permanece? Glória a Deus. Quem não foi escolhido, irmã, pode ser homem, pode ser mulher, não vai permanecer. Lembra da parábola de Lucas 8? A semente cai na beira do caminho. Abre aí Lucas 8, rapidinho. Vamos terminar com Lucas 8. Abre aí. Aqui fala sobre quem foi. Por que congregar então, se você não pensa, abençoado, para de ser velhado. Eu não estou aqui para ser salvo. Eu estou aqui porque eu sou salvo. Nós não congregamos para ser abençoado, igual a Universal. Vem que Deus vai te abençoar. Não, não. Nós não congregamos para ser abençoado. Nós congregamos porque somos abençoados. Amém. Amém. Somos abençoados, abençoados por Deus. Estamos abençoados. Olha a diferença. Vivendo o reino de Deus. Isso aqui é só para quem foi escolhido, abençoado. Amém. Está claro ou não está claro? Amém. Então nós não congregamos para ser salvos. Nós congregamos porque somos salvos. Glória a Está Deus. claro? Amém. Nós não vemos na igreja para ser abençoado por Deus. Nós vemos porque nós somos abençoados. Nós já somos abençoados. Amém. Então Provérbios 3,6. Reconhece-o de todo o seu coração. 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graça. Por quê? Porque eu já sou salvo. Eu já sou abençoado. Está claro ou não está claro? Amém. Nós não vemos na igreja congregar para ser liberto. Nós vemos porque já somos libertos. Por isso que a gente vem. Quem não está liberto não consegue vir. Glória a Deus. Está preso? Está claro ou não está claro? Amém. Ou só eu que entendo o mistério? Lucas 8, para terminar. E abre Lucas 8. Quem já achou? Amém. Lucas 8. Verso 5. Vê se você entende aí pelo Espírito Santo. Que a letra eu dou, mas a revelação foi o Espírito Santo. Lucas 8, 5. Um semeador saiu a semear a sua semente. Marcos 4 diz que a semente é a palavra. Lucas 8, 5. Um semeador saiu a semear a sua semente. Quando ele semeava, uma parte caiu à beira do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Quer dizer, não vingou, né? As aves do céu comeu a semente. Até veio na igreja tal, ouve a palavra tal, mas não vinga. Verso 6. Outra caiu sobre a pedra e nascida secou. Você vê que nasceu, mas secou porque não tinha umidade. Não rega, né? Conheceu a graça, mas não deu continuidade. Aí secou. Lucas 8, 7. Outra caiu entre espinhos e crescendo com ela os espinhos a sufocaram. Daqui a pouco você sabe o que são os espinhos. Lucas 8,8. Outra caiu em boa terra. Deus achou um escolhido. Aleluia. Olha os chamados aqui, olha os chamados. Verso 6. Caiu sobre a pedra. Verso 5. Caiu na beira do caminho. Esses são os chamados. Verso 7. Caiu entre espinhos. Você vê que tem 3 chamados. 3 chamados. 3 não são muitos. Ó, só tem 4. Um caiu na beira do caminho, um caiu entre pedras, outra caiu nos espinhos. 3. Sobrou quanta? Uma. 3 não é mais que um? Então 3 é muitos. Muitos são chamados. Esses 3. Mas poucos escolhidos. Quem é o escolhido? Um. Lucas 8,8. Outra caiu em boa terra e nascida produziu fruto a 100 por 1. Aí, esse aqui é o escolhido.
Pastor quer dizer então que a gente prega, entrega folheto, chama para vir na igreja e a pessoa, o verso 5, o da beira do caminho vem, o que cai na pedra vem também, o que cai nos espinhos também vem, mas o que vai vingar é só o verso 8, só a terra boa. Em outras palavras, só o escolhido. Alô, quem está entendendo? E você acha que eu estou preocupado com isso? Não. Vou te falar uma frase, você nunca vai esquecer. A obra não é minha. Diga isso. A obra não é minha. De quem que é a obra? Do Senhor. Nós não somos o oleiro. O oleiro, it's only one. É um só. Abaixo do oleiro todos são barro. Ou vaso de honra ou de desonra. Não manda nada. Não manda nada. Quem manda é o oleiro. Que ele faz com o vaso que ele quer. Ele faz com a massa que ele quiser fazer. Então a obra não é minha. Fala isso. A obra não é minha. Você não prega para alguém? Prega. Você não dá um folheto? Dá. Você não chama? Chama. Você não faz. Mas a obra é sua. Está claro ou não está claro? Porque enquanto você está pregando a palavra, verso 5, uma cai na beira do caminho, a outra cai entre pedra, a outra cai entre o espinho, e você continua pregando. Eu não estou pregando há 30 anos. E nesses 30 anos, verso 8, uma caiu em terra boa. Pelo menos eu penso. Até ao contrário. Então estou pensando ainda. Lucas 8, verso 10. A vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros fala-se por parábola, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Lucas 8:11. Esta é a parábola. A semente é a palavra de Deus. Você não prega para as pessoas? Eu não estou pregando há 30 anos. Alô, nesses 30 anos, se todos fossem Lucas 8:8, onde eu ia colocar as pessoas aqui? Ixi. Eu tinha que estar no Maracanã. É ou não é verdade? É. Mas, o que Jesus disse? Ô Marcos, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Como assim muitos? Ei, irmão, vou fazer de novo a conta, irmão. Ó, uma caiu na beira do caminho, outro caiu entre pedras, outro caiu entre espinhos. Quantos são? 3. Terra boa, quantos são terra boa? 1. Qual que é maior? 3 é maior que 1? Então 3, ó, muitos. E 1, poucos. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Não, se não entendeu, né? Assim é a obra de Deus. Você está achando que todo mundo que ouve a palavra vai vingar? Você está achando que todo mundo fala assim, nossa, eu fiquei tão feliz quando eu conheci a graça. Está feliz? Cadê ela? Não estou vendo ela aqui. Hã? É verdade mesmo, está certo. Ele fala certinho. Cadê a pessoa que eu não estou vendo? Cadê ela? Não estou vendo. Está entendendo? Quem está entendendo? Amém. Ele está certo mesmo. O pastor Marcos está certo. Está certo, cadê ela? Não estou vendo ela aqui. Cadê? É aquela igreja. Cadê? Não estou vendo a pessoa aqui, cadê? Ou caiu na beira do caminho, a palavra, ou entre pedras, ou entre espinhos. Porque se fosse terra boa, estava aqui. Eu recebo você como terra boa. Vamos terminar. Lucas 8, verso 11. Esta é a parábola. A semente é a palavra de Deus. A semente é o quê? A palavra de Deus. Lucas 8, 12. Os que estão à beira do caminho, sublinha aí, ó. Diga, beira do caminho. Diga isso. Beira do caminho. Lucas 8, 12. Diga, beira do caminho. Sublinha aí, ó, beira do caminho. Os que estão à beira do caminho são os que ouvem. Você não fala da graça? Você não prega a palavra? Eu não estou pregando aqui no YouTube, no Facebook. Então, beira do caminho são os que ouvem. Ouvem, depois vem o diabo. Nossa, quem que é o diabo que tira do coração a sua palavra, hein? É o seu marido que é o diabo? Para de ouvir esse homem aí, meu. Para de ouvir esse homem. Eu não quero que você ligue uma televisão aqui em casa, hein? Esse é o diabo mesmo. Quem que é o diabo na sua vida? Que não quer que você ouve. Quem é o diabo que não quer que você ouve? Lucas 8, verso 12.
Os que estão à beira do caminho são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. Alguém está impedindo você de crer, para você não melhorar a sua vida. Deve ser um diabo muito invejoso, hein? Para que você não melhore crendo, porque quem crê vai melhorar. Os que recebem a abundância da graça Reinarão em vida. reinarão em vida. Mas tem algum diabo aí que não quer que você crê, porque se você crê, você vai melhorar. O cara está numa igreja que faz 30 anos e não dá nada, o cara só anda para trás. Aí agora você está crendo e está feliz, e ele não quer que você crê, para você não melhorar. Quem que é o diabo que está te pedindo de crer, hein? Lucas 8, verso 13. Os que estão sobre pedra, diga, sobre pedra. Sobre pedra. Sublinha aí. Os que estão sobre pedra são os que, ouvindo a palavra, quer dizer que ouve também. Então verso 12, os que estão na beira do caminho, ouve. Verso 13, os que estão sobre pedra, ouve. Recebe com alegria. Eu recebo. Tem gente que até atrapalha meu culto aqui. Às vezes eu atrapalho. Eu estou aqui pregando. Eu recebo! Lá está vazia, fica quieta. Vai embora, você não vai Não era para estar aqui? Cadê? Falou, eu recebo, não era para estar aqui? Ixi. Era para estar aqui, ó. É ou não é verdade? É. Então ouve com alegria, ó. Lucas 8, 13. Os que estão sobre pedra são os que ouvem com alegria, mas como não tem raiz, Ixi. apenas creem por algum tempo. É isso aí mesmo. Está desempregado? Chamar. Escapou isso aqui. É porque está passando tribulação e perdendo assim. Escapou isso aqui também. Crer só por um tempo. Coitado. Eu sou crente já faz 30 anos. Eu não estou crendo por um tempo. Eu vou crer até o fim da minha vida. Nem que eu morrer. E se eu tiver para morrer, já está predestinado o que eu vou falar. Vou falar o que Paulo falou. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Essa está predestinada. Vou falar alguns minutinhos antes de ir embora. Vou falar. Não vou falar como o pastor me disse um dia. Uma vez acabou o culto aqui, a pastora me falou assim: apóstolo, eu estou saindo do ministério, tá? Porque eu já servi o homem de Deus por 10 anos, então eu preciso ser agora se aposentar. Aposentar. Ué, Pediu as contas. serviu a Deus por 10 anos? Deus é Deus em 10 anos? Não. Isaías diz que ele é pai da eternidade. Verdade. O que é servir a Deus 10 anos? Se 1000 anos para o Senhor é como um dia. Você vai se gloriar de servir a Deus por 10 anos? Servir a Deus por 10 anos. E agora você pediu as contas? Me recuso a comentar. Lucas 8, verso 13. Os que estão sobre pedra são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas não têm raiz, apenas creem por 10 anos. Apenas creem por um tempo, e na hora da aprovação, saída pela direita. Leandro Montanha, você não assistiu Leandro Montanha? Não, é só o senhor fazendo isso. Apenas creem por algum tempo, e na hora da aprovação se desvia. Lucas 8, 14. Aqui caiu entre espinhos, sublinha, diga, entre espinhos. Entre espinhos. Lucas 8, 14. Aqui caiu entre espinhos são os que ouviram. Nossa, estou percebendo uma coisa aqui. Lucas 8, 12, que caiu na beira do caminho, ouve. Lucas 8, 13, os que estão sobre pedra, ouvindo a palavra. Lucas 8, 14, aqui caiu entre espinho, também ouviu. Então ninguém pode dar desculpa, né? Lucas 8, 14. Aqui caiu entre espinhos são os que ouviram e com o passar dos dias são sufocados. Pastor, você fica pegando para as pessoas. Eu chamo Deus no meu testemunho, nunca fiz isso em 30 anos. Então como é que sufocado como, pastor? Você fica pressionando as ovelhas? Você fica... Eu não. Nós somos sufocados como? Lucas 8, 14. São sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Coisa
dia a dia, balada, churrasco, festa, pescaria, viagem, passeio. Esquece as coisas que Deus faz. Ah, eu fui viajar, fui para a praia, e de lá eu já fui para o Maranhão, e do Maranhão eu fui para um churrasco, e no churrasco eu comecei a viajar o mundo. Esquece, faz as coisas de Deus. Quem entendeu? Ah, está aqui, ó. Lucas 8,14. São sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Seus frutos nunca chegam a amadurecer. Ou seja, essa pessoa nunca dá em Nada. Nunca dá em nada. Agora você está entendendo que aquele lá não deu nada, aquela outra também não deu nada, ainda que falava da graça, ainda que pregava, ainda que orava, ainda que cantava, ainda que tocava, ainda que... O fruto nunca amadurece. Por quê? Demas me abandonou amando o presente século. Não é o que Paulo diz para Timóteo? São Demas. Amam mais as coisas do mundo do que as coisas De Deus. de Deus. Só quem está entendendo, estou terminando. Lamentável, mas eu não posso fazer nada. Pastor, vamos estar orando. Está orando para a palavra cair na boa terra? Tem que chamar. Porque orando pela palavra que caiu na beira do caminho não vai mudar, tá? Orando pela palavra que caiu em pedra, não vai mudar também. Orando pela palavra que caiu entre espinhos, não tem como mudar. Só foram chamados. Semeador sei você. Agora, essa é o semear. Uma semente cai aqui, cai ali. Então, agora, vamos estar orando pela terra boa. Pela terra boa não precisa nem orar, irmão. Porque foi escolhido antes da fundação do mundo, foi predestinado segundo o propósito de Deus. Vai dar fruto a 100 por 1. Olha eu. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos terminar com Lucas 8,14. Aqui caiu entre espinhos, são as que ouviram com o passar dos dias, são sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida, seus frutos nunca chegam a amadurecer. E para terminar, Lucas 8,15. Aqui caiu em boa terra, diga boa terra. Boa terra. Aqui caiu em boa terra são as que, nossa, eles também ouvem. Alguém percebeu aí, Lucas 8,12, os que estão na beira do caminho ouviram? Alguém percebeu que Lucas 8,13, os que caíram sobre pedra também ouviram a palavra? Alguém aqui percebeu Lucas 8,14, as sementes que caem entre espinhos também ouviram a palavra? E Lucas 8,15, as que são boa terra também ouviram a palavra? E o que acontece com quem foi escolhido? Aliás, o que acontece com quem é boa terra? Retém num coração honesto e bom. E é bom você sublinhar aí, ó. E dando fruto com perseverança. Olha que diferença. Então, respostas em graça para perguntas da lei. Já que não perde a salvação que é eterna, por que vir na igreja? Você pergunta de quem está na beira do caminho. Doido para... Você quer tirar o terra boa, você quer tirar. Ninguém quer ir para o inferno sozinho. Sempre quer levar alguém. Já que não perde a salvação, tem gente que pergunta assim, os velhacos, você vai lembrar alguns aí, você está lá ainda? Não fala? Fala. Você está indo lá ainda? Porque você vai tão longe. Aí a senhora fala assim, ó, quando te perguntar se você está indo lá ainda, você fala assim, ó, é porque Lucas 8,15, eu sou boa terra, a semente caiu numa boa terra. Eu não estou lá por causa do pastor, eu não estou lá por causa da pastora, eu não estou lá por causa de ninguém, eu estou lá porque eu fui escolhido por Deus desde antes da fundação do mundo. Eu fui chamado, predestinado, escolhido, justificado, eu sou mais que vencedor, eu sou um anjo revestido de carne, eu nasci para a glória do Senhor, predestinado estou e a anjo em meu favor, eu nasci segundo a vontade de Deus. Você está lá ainda? Eu estou lá porque eu fui escolhido por Deus desde antes da fundação do mundo. Em amor Ele me predestinou segundo o seu propósito. Eu fui escolhido por Deus, graças a Deus. Quem foi eu não sei, e não tem nada a ver com isso, mas eu fui escolhido por Deus. De tanta gente na terra, eu fui escolhido por Deus. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Glória a Deus. A verdade é essa, irmão. Aleluia. O mundo sempre foi mundo e sempre teve gente na terra. Você sabe quem que Deus escolheu? Abraão. O mundo sempre foi mundo, sempre teve gente na terra. Moisés, Elias, o Samuel escolhia Davi.
Você não vai aguentar esse negócio de congregar, culto de oração, culto de louvor, ensaio, e pregação, e palavra, e exortação, e ministração, e passa 1 ano, e passa 5, e passa 10, e de repente, já estou por 10 anos, eu vou embora. Os que estão no meio do caminho, os que estão nos espinhos, os que estão nas pedras. A verdade é o seguinte, irmão: quem não foi escolhido não vai aguentar esse negócio de Bíblia pro resto da vida, vai enxugar, não vai aguentar. E aí, vai para as baladas e a colega fala assim: oi amiga, você não está mais indo na igreja? Ah não, esse negócio de igreja, cansei. Cansou porque não foi escolhido por Deus. Essa que é a verdade, falei. Aleluia. É verdade. Você não estava na igreja? Não, que igreja, rapaz? Dá mais um uísque aí, dá mais uma dose de uísque aí. Acende para mim um cigarro aqui. Você não estava na igreja? Cansei de igreja, para fora. Não aguentei. Olha, irmão, se você não aguentar em graça, na lei tudo bem, mas em graça não tem condenação, não tem diabo, não tem demônio. Se você não aguentar, não foi escolhido mesmo, hein? Jesus disse: meu fardo é leve, meu jugo é suave. Você não aguentar, está claro ou não está claro que não foi escolhido por Deus? Claro. Ficou claro a administração hoje? Quem foi escolhido por Deus, como Abraão, como Isaac, como Jacó, como Moisés, como Josué, Davi, Salomão, Elias, Eliseu, Samuel, Isaías, Jeremias, Malaquias. Quem foi escolhido por Deus vai até o fim, e no fim vai falar: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Se tiver escrito, eu creio. Glória a Deus. Ele não fala com a boca, mas já está pensando: não vou mais na igreja não, muito longe. Eu tenho que ficar esperando o ônibus. Olha a chuva que deu hoje. Quer dizer, a semente vai sendo sufocada. Estão entendendo ou não estão entendendo? Sim. Quem não foi escolhido vai arrumar uma desculpa, irmão. Está chovendo, está muito calor, está muito frio, eu não vou na casa da pastora, eu não gosto desse pastor, eu não suporto aquele irmão. Quem não foi escolhido vai arrumar uma desculpa para sair fora. Falei! Glória a Deus. Mas quem foi escolhido por Deus, nele o Espírito Santo testifica e confirma. E ele, Coríntios 13, o amor tudo suporta, o amor é paciente, o amor é longânimo. Traduzindo, quem foi escolhido por Deus, irmão, vai andar com Jesus até o fim da vida dele. Amém! Amém. Graças e glória a todos vocês. Antes de terminar, pelo menos eu tenho chamado. Para ver se tem algum escolhido aí. Aleluia. Sábado. Glória a Sábado Deus. agora. Hoje é quarta. Amanhã é quinta, sexta, sábado. Sério que o senhor quer que eu fale isso? Eita. Não pode falar do jeito que o senhor me falou? Ih. Glória a Deus. Tá bom. Ai. O Espírito Santo está dizendo aqui que tem pessoas que vêm só para ser curado, só para receber uma bênção. Quando o escolhido, na verdade, Marcos 12:30, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, Ava Pai. de todo o teu entendimento, Amém. de todas as tuas forças. Amém. O Espírito Santo está dizendo aqui que tem pessoas que são como os leprosos, só vêm atrás da cura. Eles continuam entrando. Contanto que no meio dos 10 leprosos hajam os escolhidos, sem problema. Pode vir. Pode vir, ué. Sábado às 18 horas, culto de oração. Pode ter certeza que quem foi escolhido por Deus, ele não vai vir sábado que eu estou falando. Já está no coração dele vir no sábado. Quem foi escolhido por Deus não vai ofertar a Deus porque eu estou falando, porque eu estou lendo o texto, porque eu estou... Não, nada disso. Quem foi escolhido por Deus, como Paulo disse, já vem de antemão com a sua oferta preparada. Não preciso falar. Quem foi escolhido por Deus, ele não precisa que eu lembre ele, domingo tem culto, ele não precisa. Quem foi escolhido por Deus, ele serve a Deus com prazer, com amor. Mas é minha obrigação, eu tenho que pelo menos chamar. Sábado, às 18 horas, culto de oração. E domingo, às 18 horas, culto de louvor e adoração. Amém?
Graça e paz aos escolhidos de Deus. Isso que nós vamos chamar por isso forte. Graça e paz pela fé. Graça e paz. Glória a Deus, Abba Pai. Graça e paz abençoados.